Bom, entender o Bitcoin é uma tarefa que leva tempo, e é natural a gente se arrepender ao longo do caminho de não ter começado a investir em Bitcoin antes. Até porque a maioria das pessoas não tem a capacidade financeira de comprar um Bitcoin inteiro no momento que eu gravo esse vídeo. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero te dizer para você não comprar Bitcoin e comprar satoshis. Então, até o final do vídeo, você vai entender o que é o Satoshi do Bitcoin e como essa pequena mudança de nomenclatura pode te ajudar a acumular mais Bitcoins, mais Satoshis ao longo do tempo. E eu estou te dizendo isso porque a partir do momento que eu comecei a enxergar mais no mundo do Satoshi do que no mundo do Bitcoin, real ou dólar, o meu processo de acumulação ficou muito melhor. E é isso que eu quero passar para você no vídeo de hoje. Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E para ficar mais fácil o entendimento desse vídeo, eu dividi em 3 partes. A primeira delas é para a gente falar exatamente do preço do Bitcoin. Cara, o preço do Bitcoin é um negócio que afasta os primeiros investidores, o seu primeiro contato com Bitcoin. Como assim afasta, Alexandre? Cara, se uma pessoa chegar para você e começar a conversar sobre Bitcoin, você explica como que funciona e tal, tudo mais, uma das primeiras coisas que ela vai te perguntar é o seguinte: cara, quanto que é um Bitcoin? Aí, atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, tá 90 mil dólares. Aí você fala, não, 90 mil dólares, mais ou menos. A pessoa, tá doido, eu não vou comprar isso nada. Tá doido. Aí até você explicar que dá pra comprar fracionado e tal, tudo mais, a pessoa já gera um bloqueio mental ali. E eu tô te dizendo isso, cara, porque eu passei exatamente por esse processo, pô. A primeira vez que eu vi o Bitcoin, assim, vi que eu digo no sentido de muita imagem em volta dele, teve coisa no Jornal Nacional, teve matéria no um monte de lugar, foi numa época que ele tinha batido o all-time high, lá em final de 2017, e naquela época ele chegou a 70 mil reais, se eu não me engano, 67 mil reais, mais ou menos, que eu lembro que foi finalzinho de 2017. E aí, quando eu vi aquilo ali, foi o meu primeiro contato com Bitcoin. E a primeira coisa que eu me questionei foi, cara, quanto que é um Bitcoin desse daí? Só pra eu dar uma olhada pra ver se eu boto na minha carteira e tal, tudo mais. E eu estudei um pouco, olhei, era 60 mil reais, eu falei, você tá doido, vou nada. Botar num negócio desse que eu nem entendo direito. E é natural pra gente, do primeiro contato, levar o valor como a gente leva o valor de outros ativos, pensar logo no Bitcoin como um todo. E um dos maiores erros, tem 4 erros que a gente comete nessa fase. O primeiro é a gente ficar esperando o Bitcoin cair para começar a comprar. Isso é a mais natural das coisas que a gente faz. O segundo, a gente pensa demais antes de agir, então não age, pensa mais do que age. Né? O terceiro deles é a gente não começar o processo de acumulação enquanto está adquirindo conhecimento sobre o Bitcoin. Esse eu acho que é o principal, porque de 2017 até hoje, por exemplo, se eu tivesse começado de forma devagar, tranquilo e entendendo o processo, eu teria mais patrimônio do que eu tenho hoje. Melhor do que ficar estudando e não acumulando ao mesmo tempo. Né? E o quarto erro é o seguinte, é tentar acertar topos e fundos. Que a maioria das pessoas vem do mercado de ações, de fundos imobiliários e tal, tudo mais, quer fazer, não, então eu vou esperar chegar no momento ideal aqui para eu comprar e no outro momento ideal para eu vender. Cara, é muito difícil isso, né? Até as pessoas que são profissionais não conseguem, imagina uma pessoa que é iniciante no Bitcoin. Conseguir esse feito é um negócio extraordinário, né? Então, essa é uma coisa que afasta os novos investidores. Só que as pessoas pensam no Bitcoin como um todo. E elas não sabem, nesse momento, nesse primeiro contato, que o Bitcoin é uma somatória de pequenas partículas de Bitcoin, que são os satoshis. Tá, mas o que é esse satoshi do Bitcoin? O satoshi do Bitcoin é a menor parte do Bitcoin. Teoricamente, é a menor parte mais conhecida. Por que eu tô falando teoricamente? Porque as pessoas já subdividiram essa partícula, mas a mais conhecida é o satoshi. Desde o white paper, o Satoshi Nakamoto escreveu o white paper do Bitcoin, é como se fosse o manual do Bitcoin. Lá explica todo o funcionamento do Bitcoin. Depois você pode procurar na internet, aí é fácil de encontrar, é público isso. Lá no white paper ele defende que o Bitcoin ele não foi feito, não foi criado para ser transacionado único e exclusivamente com a moeda inteira. Então ele já definiu em código uma fração de Bitcoin até a 8ª casa decimal, para facilitar, isso ele escreveu lá em 2008, para facilitar os pagamentos de pequeno vulto, é mais ou menos o termo que ele usa lá no white paper. E aí você vê hoje isso acontecendo na prática, por quê? A gente estava aqui em 2026, né? E hoje a gente já faz pequenos pagamentos na rede Lightning, e é exatamente isso que funciona. É para isso que foi feita a rede Lightning, para pequenos vultos, e ele usa tudo em satoshis. Inclusive, dentro da rede Lightning, eles dividem satoshi ainda em 1000 pedaços, que é o millisatoshi que chama, né? Então, o satoshi é a menor parte do Bitcoin. E como que é definido isso? Foi definido 1 sobre 100 milhões, que foi uma definição que já tinha no white paper desse número, mais ou menos. Porém, depois que passaram os anos, a comunidade do Bitcoin, o pessoal que era mais integrado com o Bitcoin, não tinha nome para essa partícula, o pessoal queria bit,
que definiram vários nomes, mas só que o Satoshi foi o nome que mais pegou e é o nome que está até hoje. Então, um Bitcoin, ele é igual a 100 milhões de satoshis, que é a mesma coisa que 1 dividido por 100 milhões, né? E quanto mais o tempo passar, cada fração de satoshi vai fazer diferença no crescimento do teu patrimônio. Inclusive, eu gravei um vídeo faz um tempinho aqui, explicando como 10 milhões de satoshis podem melhorar muito a tua aposentadoria lá na frente. Só que eu botei 0,1 Bitcoin, né, que são 10 milhões de satoshis. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, depois você dá uma olhada lá. Beleza, e porque enxergar as coisas em satoshis pode fazer você acumular mais satoshis, mais Bitcoins no final das contas. Porque é o seguinte, cara, tudo é medido em satoshi. As exchanges fazem conta em satoshi, tudo acontece em satoshi, só que elas facilitam pra gente ali pra ver inflação de Bitcoin também, porque as pessoas gostam de ver em BTC, tá? Mas, beleza, pensando em Satoshi, você tem um pequeno ganho mental aqui, emocional, na hora de você comprar. Porque se você pensar no Bitcoin a 100 mil dólares, por exemplo, para facilitar aqui, e você vai comprar 100 dólares de Bitcoin, cara, você compra uma fração de 0,001. Pô, 0,001 de qualquer coisa parece nada, apesar do Bitcoin valer muito, então não parece nada. Agora, se você fizer a mesma compra pensando em Satoshi, você não comprou 0,001 de alguma coisa, você comprou 100 mil satoshis. Aí parece assim, porra, 100 mil satoshis parece que é melhor, né? E se você fizer uma analogia do tipo, cara, o Bitcoin, quando ele chegar, ele tá agora, no momento que eu gravo esse vídeo, inclusive aqui no canal tem uma regra, quando a gente fala de Bitcoin, você comenta aí no momento que você tá vendo esse vídeo, quanto que o Bitcoin tá valendo nesse momento, me diz aqui nos comentários. No momento que eu vejo esse vídeo, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, tá mais ou menos 90 mil dólares, que seria, sei lá, 500 mil reais, 500 mil, não, 400 e poucos mil reais. Então, se você pensar o Bitcoin chegando a 1 milhão de reais, um satoshi vai valer 1 centavo de real. Da mesma forma, o Bitcoin chegando a 1 milhão de dólares, um satoshi vai valer 1 centavo de dólar. Isso já aconteceu em outras moedas. Moedas que têm muita inflação, tipo peso argentino há pouco tempo atrás, tem a moeda turca também. O satoshi já chegou no centavo dessa moeda. Ou seja, teve uma apreciação maior de acordo com a inflação da moeda. Na nossa moeda também vai acontecer. Em algum momento vai acontecer, basta continuar desvalorizando a moeda, imprimindo mais dinheiro e tudo mais. Então, se você pensar nessa apreciação, é mais fácil a gente acreditar que o Bitcoin, que o Satoshi vai chegar a R$ 1 do que a gente olhar para o Bitcoin e falar assim, não, vai chegar a 10 milhões de reais. Ou vai chegar a 1 milhão de reais, vai chegar a 5 milhões de reais. Quando o número é maior, a pessoa cria uma aversão maior. Então parece que o teu esforço, todo mês ali tu compra, sei lá, 200, 300, 400 reais de Bitcoin. Aí você fala, pô, cara, até eu chegar num patrimônio grande aqui suficiente, vai demorar demais. Agora, se você mudar essa chave pro Satoshi, você, cara, eu tô com R$ 1.000 aqui para comprar em Satoshi, só que eu vou acumular mais de 100 mil satoshis, por exemplo. É só um exemplo aqui, né? Putz, beleza, quando o satoshi chegar a 1 centavo, ou quando o satoshi chegar a R$ 1, eu tô comprando isso com muito deságio. Então isso te dá uma motivada a mais. Então cada dinheiro que você junta ali no sentido de aportar mais e construir o teu patrimônio nesse ativo, acaba valendo mais a pena. Tem um ganho psicológico nisso daí, né? E tem um livro muito bom que fala de Bitcoin como um todo, que se chama O Padrão Bitcoin. Inclusive é o livro que tá ali, ó. O Padrão Bitcoin. Vou deixar um link aqui embaixo com uma planilha, que tem alguns livros que eu já li, que eu recomendo, tem dentro dessa planilha, depois tu vai lá e dá uma olhada. Tenho certeza que se você ler esse livro, você vai gostar bastante do conceito que o autor fala sobre o Bitcoin como padrão ali, tá? Então você trocar essa imagem de olhar para o Bitcoin inteiro para olhar para os satoshis, facilita até você chegar no seu número de satoshis desejados. Vamos supor que você começou a investir agora e você fala assim, cara, eu quero acumular meio Bitcoin. Seria quanto? 50 milhões de satoshis. Tu, beleza, cara, esse mês eu comprei R$ 1.000, no outro mês ali eu vou entrar de férias, não vou viajar, vou aportar, sei lá, R$ 5.000, você vai pensando em satoshi. Então você faz uma planilhazinha lá com acúmulo de satoshis e não pensando em moeda fiduciária, como real, dólar, euro, qualquer outra moeda dessa. Por quê? Como a apreciação do Bitcoin sempre tende a aumentar comparada à moeda fiat, cada compra que você vai fazer, você vai comprar menos satoshis. Você vai perceber isso ao longo do tempo. Se tu olhar 3 anos atrás, quanto que tu comprava de satoshi com R$ 1.000, você fala, minha nossa, cara, por que eu não comprei mais? Sei lá, comprei uma luminária, um mouse de R$ 60, poderia ter comprado mais satoshi. É engraçado que isso troca a tua preferência temporal, né? Então, essa mudança de nomenclatura tem um ganho muito grande para você que quer acumular parte do seu patrimônio para gerações futuras ou para uma aposentadoria melhor nesse tipo de ativo, tá? Então, dá uma olhada no vídeo que eu gravei, que está aqui no link da descrição, e eu te espero no próximo vídeo.